pra reinar. Vem, Senhor, pra reinar neste lugar. Vem, Senhor, governar, com tua luz dissipar todo mal. Vem, Senhor, e impera. Vem, Senhor, e impera. Diante de ti fugirão, diante de ti cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Diante de ti fugirão, diante de ti cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Peçamos, vem, Senhor. Vem, Senhor, pra reinar. Vem, Senhor, pra reinar neste lugar. Submeta a sua vida ao Senhor. Vem, Senhor, governar. Vem, Senhor, governar. Deixa a luz dele entrar. Com tua luz dissipar todo mal. Vem, Senhor, impera. Vem, Senhor, e impera. Vem, Senhor, e impera. Vamos juntos, Elias, vai. Diante de ti fugirão, diante de ti cairão, cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Diante de ti fugirão, diante de ti cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Sim, Senhor, é assim que nós começamos esse programa. Diante de ti, Senhor Jesus, todo o mal cairá. É nessa fé, é nessa certeza que nós temos em ti, Senhor, que nós invocamos o teu nome neste programa, neste Canção Nova Sertaneja, que eu tenho certeza que vai marcar a minha vida, a vida de quem está acompanhando. Senhor, obrigado por essa graça, porque diante de ti, Senhor, nenhum mal, nada, absolutamente nada, Senhor, pode prevalecer. Diante de ti tudo, Senhor Jesus, se torna baixo. O Senhor nivela todas as coisas e o Senhor cada vez mais seja exaltado no nosso meio. E assim nós começamos mais um programa Canção Nova Sertaneja. O povo sertanejo, nós trazemos uma cultura muito legal, que é essa cultura da devoção. Trazemos muitas devoções na nossa história, não é verdade? Você que está acompanhando certamente vai lembrar aí a devoção a Nossa Senhora, temos a devoção a São Benedito e assim trazendo muitas outras, depende da cultura de onde você mora ou reside. Nós queremos aprofundar nisso, porque nós sabemos, nós, povo sertanejo, repito, trazemos uma facilidade para viver essas devoções. E aqui na Canção Nova nós estamos vivendo um tempo muito forte, com uma experiência que brotou a partir de um coração de um irmão que vai estar conosco ainda neste programa, que está revolucionando o coração de muita gente, claro, pelo poder de Deus, mas nós queremos, já está aqui, a medalha das duas cruzes na minha mão. Assim que eu comecei o programa, já fiz a oração, pedindo a proteção de Deus, porque o tema do nosso programa é esse: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Eu me uno ao Senhor, e quando eu me uno ao Senhor, mesmo sendo fraco, miserável, eu me torno forte, porque, como diz Paulo, na fraqueza eu encontro a minha força, porque eu me uno ao Senhor, que é poderoso e vence todas as batalhas. E os testemunhos que nós vamos ver nesse programa são de pessoas que viveram essa experiência, de se entregar verdadeiramente a Deus, sem reservas, confiar, não numa medalha, mas numa espiritualidade, numa moção de Deus para um tempo novo, que vem fazendo com que muitas pessoas vivam uma experiência profunda de conversão, transformação em suas vidas.
fique conosco. O programa de hoje certamente vai fazer com que você tenha a sua vida transformada. Canta mais uma vez esse refrão, Tiago. Vamos cantar juntos. Diante de ti. Diante de ti fugirão, diante de ti cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Diante de ti fugirão, diante de ti cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Estou aqui com esse irmão grande, que eu tenho certeza que jamais passou pela cabeça dele fazer um programa sertanejo, né, Tiago? Absolutamente, pode ter certeza que dentre todos os programas da Canção Nova, esse era um que eu imaginava que não viria participar, porém a experiência com Deus, ela nos aproxima, ela nos une. Sim. E é muito bom estar aqui no Canção Nova Sertaneja, poder cantar com vocês, poder abraçar esse povo que tem uma espiritualidade tão profunda, uma sede de Deus tão grande. Enquanto você falava, ia me lembrando de quantos santos, né, que a gente é devoto. Tem gente que é devoto de São Cristóvão, né, porque às vezes viaja, mão dirige, ou então, eu não sei. Tem algum dos animais, além de São Francisco de Assis? A gente sabe de São Francisco, São né? Sebastião, São protetor Sebastião dos animais e contra as pestes também. São Sebastião. Boa. Então aí, é bom estar com vocês, é bom poder cantar aqui, é bom poder trazer um pouco de testemunho da nossa história e poder cantar. Eu falava com a Elisa ainda aqui nos bastidores, olha, não puxa muita música sertaneja não, porque eu não sou do campo, eu sou da capital do Rio de Janeiro. Então na minha cultura lá na cidade grande, acabei não crescendo ouvindo tão lindas canções, né, que o povo sertanejo, né, como o Elias dizia, nós sertanejos, eu não posso dizer que eu sou sertanejo, mas eu, com muito carinho, abraço esse momento aqui de estar juntos, essa espiritualidade tão bonita que nos reúne, que é justamente a partir dessa experiência com Deus, nosso Salvador, nosso Libertador, Ele nos une. Bem-vindo, Tiago. Obrigado. Uma alegria tê-lo aqui, até porque Obrigado. O programa Canção Nova Sertaneja, Tiago, o programa Canção Nova Sertaneja, escuta bem o que eu vou dizer, não é um programa da gente ficar apenas cantando músicas sertanejas, não, isso aqui é porque diz da gente, mas a proposta do programa sertanejo é levar a você, homem do campo, com a nossa espiritualidade simples, uma experiência profunda com o Senhor. Amém. Quero acolher também o meu irmão aqui. Esse homem está ajudando tanto a Canção Nova esses tempos. Grande homem de Deus. Um prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco. Hamilton, deu branco no seu nome, mas vim aqui conferir. Já. Grande companheiro de missão. Tenho uma alegria tê-lo aqui com a gente. Obrigado por tudo que você tem feito por nós aqui na Canção Nova, esse trabalho voluntário de evangelização pela música. Que Deus o abençoe, viu, meu irmão querido? Falando da experiência da medalha das duas cruzes, inclusive depois o câmera pode dar um close aqui pra gente nesse ícone tão belo que nós vamos contar como que foi criado. Quero já chamar o VT do Márcio Mendes, que vai trazer um pouquinho pra gente, e você fique atento em tudo que ele vai falar para você não perder nada e depois não ficar sem entender como que construiu, como que surgiu essa experiência que se transformou em um instrumento, um sacramental, onde hoje, como eu disse e repito, tem levado tantas pessoas a uma experiência com Deus. Vamos conferir então, Márcio Mendes. Eu era seminarista no Rio de Janeiro, no Seminário São José, quando eu ouvi um professor meu, sacerdote, partilhando sobre a experiência de um santo, um dos santos da nossa igreja, que agora há pouco tempo uma pessoa me disse que é Santo Antão, porque eu guardei o episódio, mas não tinha guardado o nome do santo. E diz que ele sofria ataques no seu íntimo, na sua mente, no seu coração, tão violentos, ataques da tentação, tão violentos, que se manifestavam no corpo dele, inclusive. Ele caía no chão, se contorcendo, muitas vezes convulsionando, e naquela hora ele não conseguia fazer nenhuma oração, nem sequer conseguia pronunciar o nome de Jesus. Sabendo disso, ele mandou gravar, em algo que ele podia trazer sempre junto do peito, mandou gravar aquela oração que ele mais gostaria de fazer naquela hora de dificuldade. E todas as vezes que ele percebia que aquele ataque ia acontecer, ele agarrava
a sua oração, como eu estou fazendo aqui com a medalha agora, né? Ele agarrava, porque já estava junto do peito, e batia contra o coração como quem diz: meu Deus, agora em que eu não posso rezar, em que os meus pensamentos não me obedecem, tudo que eu tenho para lhe pedir está aqui. Atende esta minha oração. E eu pensava comigo, eu preciso de uma oração como essa. Porque tem momentos que eu não consigo rezar, tem momentos que parece que nem os meus pensamentos me obedecem. Quantas vezes eu não caí convulsionando, como o Santo Antão, mas por dentro eu me sentia derrotado, prostrado, enfraquecido. Falei, eu quero esta oração para mim. E nunca me esqueci deste episódio. Passado alguns anos, eu ouvi uma outra coisa sobre um outro santo, São Bento. Diz que São Bento era leigo, como eu, como você. São Bento não era padre. E São Bento não entrou para uma ordem. Não tinha a ordem de São Bento quando ele entrou, porque foi ele que fundou, né? Então São Bento, ele simplesmente, como eu, como você, uma pessoa normal, comum, se retirou para viver uma vida de oração e trabalho. E essa vida, vivida com tanta autenticidade, com tanta simplicidade, foi atraindo outras pessoas. Quando São Bento percebeu, a casa em que ele morava retirada, uma casa na montanha, já não cabia de monges. E Deus foi falando ao coração dele que ele precisava expandir o mosteiro. Mas como expandir um mosteiro na montanha? Ele via que era possível crescer alguma coisa só para um dos lados. Então chamou os pedreiros, chamou o mestre de obras. Os monges iam, oração e trabalho, a vocação, os monges iam ajudar. Mas ao final de um dia inteiro de tentativas, o mestre de obra, acompanhado dos pedreiros e dos monges, todos chegaram a ele e disseram, olha, não vamos poder cumprir esse projeto, porque ao lado do mosteiro, onde se pode crescer, expandir, há uma rocha que ninguém, inexplicavelmente, ninguém consegue nem partir, nem mover. E São Bento, tendo recebido essa notícia de um especialista, de um mestre de obras, alguém que a vida inteira tinha trabalhado com isso, poderia se acomodar e dizer assim, não, se ele disse que não tem jeito, é porque não tem jeito. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca se conformam com esse tipo de resposta. São Bento pediu, me levem até lá. E chegando diante daquele obstáculo, porque sempre que a gente quer fazer a vontade de Deus na nossa vida, seja manter um matrimônio, seja educar bem um filho, seja trabalhar com responsabilidade, construir algo bom, sempre há um obstáculo para nos impedir, sempre há. E São Bento pediu, me levem lá diante desse obstáculo. E chegando lá, ele fez o que todos nós deveríamos fazer diante dos obstáculos que se põem no nosso caminho. Ele rezou. E quando ele rezou, Deus deu a ele, no seu íntimo, no seu coração, uma imagem. Ele viu um demônio assentado sobre aquela pedra. E estendendo a mão, ele fez uma oração, provavelmente esta que está na medalha, que diz, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E fazendo o sinal da cruz, pediu a uns 2 monges que estavam ali do lado que tentassem remover a rocha, que dezenas de pessoas não conseguiram nem com auxílio de máquinas. E 2 conseguiram sozinhos, depois da oração, o que muitos não haviam conseguido sem a oração. Às vezes o demônio, a tentação se assenta sobre um obstáculo natural da vida da gente e se nós não enfrentarmos essa luta pela oração, a nossa vida não vai avançar. Você vai ficar atado, amarrado, travado, engessado. Portanto, você viu aí uma parte daquilo que é essa inspiração. Nós vamos trazer daqui a pouco uma segunda parte. Vai juntando tudo isso aí para a gente compreender a origem dessa espiritualidade tão bonita que nós estamos vivendo nesse tempo, como eu disse e repito, tão forte. Quero trazer um testemunho para você, para a gente abrir este programa, que inclusive esse testemunho
Foi um dos testemunhos que moveu a gente a fazer esse programa de forma específica, né? Porque, como eu disse no comecinho do programa, nós sertanejos trazemos essa fé, essa devoção que muitas vezes nós queremos materializar, nós queremos um instrumento que às vezes, quando até não é tão explicado, parece ser até uma superstição em alguns casos, né? Mas a gente precisa entender que em si não é o escudo, mas é uma espiritualidade. Então, eu quero trazer esse testemunho, presta atenção. Me chamo Leandro, sou do estado do Rio Grande do Sul. Resolvi escrever para testemunhar um fato ocorrido em minha família. Meu pai faleceu faz 7 anos e desde então até hoje, por motivos de brigas, eu e meus irmãos não chegávamos a um consenso. Parte do gado começou a ficar doente. Funcionários nossos também começaram a ficar doentes e muitos pediram para ir embora. Vendo isso, e como um homem do campo, juntamente com minha esposa passamos a acompanhar o Sorrindo para a Vida e assim adquirimos o brasão da Medalha das Duas Cruzes. Resolvemos colocá-las em cada porta das casas, inclusive de meus irmãos. Como somos em 4 irmãos, o meu irmão mais velho não aceitou e sua esposa, muito envergonhada da situação, guardou com carinho. Certo dia, um amigo nosso, de muito longe, veio visitar o meu irmão e disse a ele: sonhei com você, que Deus queria colocar um selo em sua casa. Olha só, que Deus queria colocar um selo em sua casa, mas você não queria. Você não reconhecia a presença de Deus. E ele completou perguntando: Deus te mandou um selo, um presente, e você não aceitou? Foi aí que ele se lembrou do brasão. Foi incrível que parece que esse amigo não conhecia, não sabia da situação. No mesmo dia, meu irmão colocou a medalha em sua porta. Passou a orar e o milagre aconteceu. Pudemos nos reunir em família novamente e resolver todas as pendências da herança na paz e com muito amor. Hoje, faz 3 meses que isso aconteceu e vimos o gado sarar, os funcionários retornar. E na oração que fizemos em família, Deus disse que estava colocando em ordem a sua casa. Partilho isto com o povo sertanejo, porque vejo que o nosso povo precisa assumir essa oração em suas vidas. Eu poderia aqui contar quantos milagres e livramentos eu já vivi. Você que é do campo, que faz montaria, que viaja, que vive como um caipira, esta oração precisa fazer parte da vida do homem do campo. Esse é o testemunho do Leandro, lá do Rio Grande do Sul, que mandou para nós. E ele sentiu no coração de mandar para nós, povo sertanejo, que é um povo sofrido. Não é, gente? Um povo que passa tanta dificuldade para ter o seu sustento, cada vez mais aperta, né? Pois então, porque se uniu a mim, eu o livrarei e protegerei, é o tema do nosso programa de hoje. Vamos cantar, companheiro? Claro, estamos aqui para isso. Oh, fique à vontade. Essa canção fala justamente da oração de São Bento. O refrão, nós vamos cantar isso, mas que nós possamos ser envolvidos por essa espiritualidade, a partir da partilha do testemunho desse nosso irmão, que todos nós possamos ser envolvidos por essa espiritualidade tão linda, que traz para nós libertação, cura, salvação. Vamos cantar. A força de Deus para nós está na cruz do Senhor. O poder de Deus vem a nós pela cruz do Senhor. Aquele que acreditar, este será salvo. Aquele que olhar para a cruz alcançará sua vitória. A cruz sagrada seja
sobre todo mal. Venceu Jesus, a cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus, a força de Deus para nós está na cruz do Senhor. O poder de Deus vem a nós pela cruz do Senhor. Aquele que acreditar, este será salvo. Aquele que olhar para a cruz alcançará sua vitória. A cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus, a cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus. E com essa belíssima canção nós vamos agora ver a segunda parte do VT que explica sobre essa inspiração da medalha das duas cruzes. Márcio, continua pra gente. E Deus foi me inspirando esta palavra que está aberta na casa de muitas pessoas, de centenas de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, que é o Salmo 90. É porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Então se chama medalha das duas cruzes, porque de um lado você vê aqui a cruz junto da oração de São Bento, junto da oração poderosíssima de proteção e de exorcismo. O que esta oração faz? Ela clama a Deus para que mande o mal para longe de nós. É um pedido de proteção divina sobre a nossa vida. E aqui do outro lado, você vê o Salmo 90 que diz, que traz uma promessa de Deus. Porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Como tem a cruz de um lado e a cruz do outro, ela recebe o nome de medalha das duas cruzes. E eu, pessoalmente, costumo rezar assim. Quando as lutas são dentro de mim, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, quando a tentação não me deixa, quando eu me sinto inclinado para o pecado, quando as perturbações vêm contaminar o meu sono, o meu sonho, quando as preocupações não me deixam, eu uso o exorcismo virado para dentro do meu coração, onde as batalhas são mais violentas. E quando os ataques vêm de fora, pelo ciúme, pela inveja, por uma pessoa que quer me fazer o mal, ou que luta contra as boas intenções que eu tenho, até mesmo de evangelização, eu ponho o exorcismo para fora, pedindo a Deus que aqueles que querem o meu mal, nem mesmo possam chegar perto de mim. E a partir dessa explicação, guarda tudo isso, porque agora nós vamos aprofundar. Mas antes, vamos de música, um breve intervalo e a gente já volta. Ele te ouve, Deus escuta a sua voz, fale com Ele sabe o que é melhor. Escuta a sua voz, fale com Ele sabe o que é melhor. Há uma promessa que quer se cumprir em
a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar. Essa é a hora, clame: milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Estamos de volta, programa Canção Nova Sertaneja, neste segundo bloco, com o tema Porque se uniu a mim, eu o livrarei. Estamos falando da espiritualidade da medalha das duas cruzes. E essa devoção tão forte que tem trazido tantos testemunhos, tantas experiências. E eu quero chamar aqui, nada menos que ele, com muita alegria, o nosso irmão, meu irmão de comunidade, que todos conhecemos. Nasceu em Brasília em 1974, é casado, pai de 2 filhos, missionário da comunidade Canção Nova, como disse, desde 94. Teólogo, autor de vários livros publicados pela editora Canção Nova, além dos produtos relacionados à espiritualidade da medalha das duas cruzes. E aquele que sentiu a inspiração no coração. Estou falando dele, Márcio Mendes. Bem-vindo, meu irmão. Pode cantar o refrãozinho aí. Rapaz. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Márcio Mendes, meu irmão querido, bem-vindo. Feliz de estar aqui com você, com vocês, né? Essa gente do bem, muito contente de estar aqui, ainda mais com um tema bom como esse, né? É verdade. Porque como você usou a expressão, Elias, é uma inspiração. Então, quando é uma inspiração, não é propriedade daquela pessoa que foi inspirada, é propriedade de Deus. Justamente. E a gente percebe que essa espiritualidade, ela tem uma força divina nela, pelos resultados que ela produz. A palavra de Deus nos diz que a árvore se conhece pelos frutos. Justamente. E eu fiquei muito emocionado com esse testemunho que você leu, que eu não conhecia, tá certo? Vim conhecer esse testemunho em virtude do programa de hoje. Uhum. E fiquei muito emocionado, porque pela palavra que Deus deu a este homem em sonho, o próprio Senhor diz: meu selo, Meu não selo. é? É um meu selo. E é verdade, é um selo de Deus. Justamente. Bacana, Márcio. Eu fiz uma introdução no começo do programa falando, nós sertanejos trazemos muitas devoções. Devoções às vezes que vêm de geração, vêm de vovó, e às vezes não é bem explicada, acaba indo para uma superstição. Entendi. Eu trago uma medalha, eu carrego isso aqui no bolso, tal. Eu tenho uma devoção com Maria, mas nunca rezou o texto, só carrego o texto. Existe uma espiritualidade, como você disse, a partir dessa experiência. Conta para nós, qual é a espiritualidade da medalha das duas cruzes? Olha, uma coisa, a espiritualidade da medalha das duas cruzes é Cristo, nosso Senhor. Ele é o fundamento de toda a espiritualidade, é para onde o nosso coração deve se dirigir, porque a gente sabe que uma coisa é boa quando ela nos direciona para Cristo. Como é que a gente tem certeza do óbvio, né?
É óbvio que Nossa Senhora é de Deus, não é? Maria é a mãe de Jesus, é de Deus. O anjo diz que ela é bendita. Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, diz que ela é bendita mais do que todas as mulheres. Justamente. O arcanjo que assiste na presença de Deus a chama de cheia de graça e a saúda com reverência. Mas como é que a gente sabe, por uma atitude, de que ela é de Deus? Quando ela aponta para Jesus e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Toda a espiritualidade que nos aponta para Jesus e nos manda obedecê-la é de Deus. Toda espiritualidade que nos desvia de Jesus e aponta para si mesma não é de Deus. Então, qual é o problema da superstição? Às vezes a gente faz uma coisa boa, um amuleto supersticioso, não é? Às vezes até a imagem de um santo. Como? Quando eu esqueço que a força daquela espiritualidade, o único capaz de me dar uma graça, o único capaz de ser o meu salvador, o meu protetor é Deus, e eu uso aquilo como um símbolo de sorte. Aí eu tenho aqui essa imagenzinha que eu herdei da minha avó, porque me dá sorte, não é? Eu tenho aqui essa Bíblia, que se bem que a Bíblia é completamente diferente, porque não é simplesmente um objeto de devoção, é a palavra de Deus. Mas às vezes até a Bíblia a pessoa tem assim: essa Bíblia eu não me desfaço dela, porque acompanha a minha família muitas gerações, e tem que ser esta Bíblia. Não tem que ser esta, tem que ser a Bíblia, não é? Eu tenho umas 3, umas 4, qual é a sua preferida? Não todas. Tem uma na minha sala de trabalho, tem uma que está no carro, tem uma que está no meu escritório, tem uma que está na parte de baixo da casa, porque eu fui ganhando e não fui passando adiante, porque graças a Deus as pessoas que eu conheço têm a Bíblia, não é? Mas não é afeiçoar-se àquela capa, aquelas páginas, mas é você afeiçoar-se ao que Deus lhe diz por meio dela. E o que a espiritualidade contida nessa medalhinha nos diz? Primeiro, tem esse nome de medalha das duas cruzes por uma razão muito simples, é que tem a cruz na frente e tem a cruz no verso. Vou até pegar aqui isso, obrigado, Elias, percebeu bem. Vou pegar até aqui o medalhão, não é, o escudo. Se você for procurá-lo, você vai encontrá-lo como escudo, tá certo? Da medalha das duas cruzes, porque dá para ver bem pelo tamanho. Por que medalha das duas cruzes? Porque tem a cruz na frente e tem a cruz no verso, não é? E nesta medalha nós temos mais 2 elementos importantíssimos. O primeiro dele é essa promessa da palavra de Deus, do Salmo 90, que tantos de nós acolhemos na nossa casa, na nossa família, no nosso coração, e que diz: porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Por que Deus vai te proteger? Por que Deus vai te livrar? Porque você se uniu a Ele. E você pode ter certeza que nós nos encontramos desprotegidos e muitas vezes aprisionados em vez de libertos, porque nós nos desunimos de Deus. É afastar-se de Deus. É verdade. E cair nas garras da tentação. E do outro, então, de um lado a palavra de Deus e do outro uma oração milenar de libertação, de exorcismo, aqui escrita em latim, nas suas iniciais: crux sacra sit mic lux, non draco sit mic dux, vadiretro satana, nunquam suad mic vana, sunt mala quae libas ipse venena bibas, que significa: a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Então a espiritualidade da medalha das duas cruzes é a espiritualidade da cruz de Cristo, porque a cruz sagrada seja a minha luz. E nos liberta de todo o mal. Amém. São muitos testemunhos de libertações, de curas, tantos testemunhos, como você viu aqui, até mesmo o perdão que aconteceu a partir de que essa pessoa entendeu, né, Márcio? E a cura, perdão, a reconciliação entre a família
E a cura da criação, a cura do gado que tinha adoecido em função justamente desta maldição que caiu sobre irmãos que estavam inimizados por causa de herança. Não tenha dúvidas. Uma maldição estava pesando sobre eles. Justamente. Não é? Tanto que até o gado tinha sido atingido. Os funcionários estavam adoecendo. E no momento em que Cristo entra, a luz de Deus se manifesta e a saúde também entra, né? Justamente. E muitas curas, inclusive o testemunho que nós vamos ver agora, certamente muitas curas, não digo que é esse caso, mas muitas curas acontecem por causa, como o Márcio disse, de libertações que às vezes eram em outra área, que não tinha nada a ver, um perdão, desenvolveu ali uma doença por causa de uma realidade que talvez você nem imaginava. Poxa vida, mas é só porque eu não falava com meu pai? Sim. Vamos acompanhar esse VT, assista conosco aí. E queria compartilhar com vocês um testemunho que aconteceu neste ano de 2021. Para chegar nesse testemunho, eu preciso voltar lá para 2019, que foi quando uma grande amiga minha recebeu o diagnóstico de múltiplos tumores malignos espalhados pelo corpinho do filhinho dela, que na época tinha 5 anos. Isso foi muito impactante, né? E eles deram início ao tratamento com sessões de quimioterapia, de radioterapia, e isso durou aproximadamente uns 6 meses, né? 6 meses longe dos amigos, longe da escola, e isso para uma criança de 5 anos é um processo muito difícil, né? Aí o tratamento acabou, eles começaram a fase de acompanhamento, né? E em junho deste ano foram descobertos novos nódulos na axila e no pescoço. E com essa descoberta seria necessário fazer uma cirurgia para retirada e análise desse material. A minha amiga, quando recebeu essa notícia, ela se entristeceu muito, pois isso significava para ela reviver as dores que ela já tinha passado por conta desse processo do tratamento. O garoto está num processo de retomada da vida social, ele tinha acabado de voltar para a escola, estava fazendo aulas, né, extracurriculares, e um pedido, assim, de todo o coração dele para ela foi o que mais me chamou a atenção, porque ele olhou para ela e falou: mamãe, eu não quero voltar para o hospital. E aí eu me desafiei a conhecer a história e fazer com muito fervor a oração que acompanhava, intercedendo pela cura desse meu sobrinho de coração. Pois bem, em 7 de julho foi feita a cirurgia e, para honra e glória do nosso Senhor, o material analisado não acusou nada, na biópsia não acusou nenhuma malignidade. E aí eu entendi o poder dessa oração, que acompanha a medalhinha e que me fez meditar e trazer junto ao meu coração a palavra contida no Salmo 90, que diz: pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Então, família, tenho certeza que por meio desse sacramental a gente se une a Deus e Ele pode nos livrar e nos proteger de qualquer mal. Forte testemunho da Viviane, não é, Márcio? Forte testemunho, Elias. E eu vou te dizer que é impactante, mas não me surpreende diante de tantos testemunhos que eu tenho escutado. Teve um testemunho que aconteceu em Taguatinga Sul, de uma criança que estava condenada à morte desde os seus primeiros dias. Os médicos haviam desenganado os pais, porque aquela criança tinha tantos órgãos comprometidos, líquido no cérebro, o coração não funcionava direito, os rins não funcionavam, o pulmão estava comprometido, que era certo que aquela criança não viveria. E os pais abraçaram esta oração e proclamaram esta palavra sobre aquela criança enferma. E foram ajudadas pelo terço da medalha das 2 cruzes, porque facilita, né, a oração. E ali eles perseveraram contra as perspectivas médicas, e os médicos diziam: vocês estão
criando falsas esperanças, porque essa criança não vai sobreviver. E a criança vivia com a ajuda de aparelhos, até que os médicos se deram por convencidos de que não valia a pena continuar o tratamento dela. E, combinando com os pais, resolveram desentubá-la, para que ela seguisse o curso normal, não da vida, da morte, né? Sim. Que a morte tivesse seu curso normal. E os pais, sempre muito respeitosos ao que os médicos indicavam, aceitaram o procedimento, mas não desanimaram na sua fé. E para espanto dos médicos, quando desentubaram uma criança, ela reagiu e passou a respirar sozinha. Glória a Deus. E os pais reforçaram a esperança e a fé, e os médicos reforçaram a preocupação com os pais, ao ponto de chamá-los num canto e dizer para eles assim: vocês têm que parar com isso, porque essa expectativa que vocês estão criando será muito perigosa para vocês, porque essa criança nunca será uma criança normal, ela terá muitas deficiências, ela terá muitos problemas, inclusive mentais, ela foi comprometida, faltou oxigênio no cérebro, pintaram horrores. E os pais disseram para os médicos que entendiam a gravidade da situação, mas que permaneceriam orando. E o dia que o testemunho chegou para nós, já havia 3 meses que a criança estava em casa sem nenhuma sequela. O Senhor não só a salvou, como a doença não foi capaz de deixar nela a sua marca, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Não é um pedaço de metal, não é um cordãozinho de couro, não são as contas de 1/3, é a promessa de Deus que, quando acreditada, se cumpre na nossa vida, porque Jesus está junto de nós. Isso, Márcio. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Quero trazer mais um testemunho aqui, Márcio. Agradeço a Viviane Lisboa, que gravou pra gente. E quero trazer mais um aqui, do Arnaldo e Roseli, de Várzea Grande. Tenho problemas com bebida desde 7 anos de idade. Meu pai já compartilhava comigo seu copo de pinguinha. Cresci tomando todos os dias, isso é muito comum no meio sertanejo, viu? Cresci tomando todos os dias um cálice de pinguinha com ele depois do almoço. Já aos 13 anos, era capaz de beber quase um engradado de cerveja sozinho. Eu me achava poderoso por isso. Casei aos 17 anos com a namorada de 14 anos, minha esposa Roseli, isso mesmo. Hoje tenho 61 anos. Minha esposa é uma mulher de muita oração. Sofreu com meu alcoolismo nesses 44 anos que estamos juntos. Não posso entrar mais em detalhes, mas posso dizer que em 2019 foi um ano muito importante para mim. O ano que conheci de verdade Jesus, indo aí na Canção Nova. Foi aí que minha esposa comprou a medalha. Começamos a clamar juntos pela libertação do alcoolismo. Eu me considerava um homem morto, doente. Quando bebia, chorava. Não era agressivo, mas perdi vários empregos na roça. Perdi minha fazenda. Meus filhos tinham vergonha de mim. Passei a enfrentar uma forte depressão. E Jesus me visitou através da oração da medalha. E para ser bem breve, posso afirmar que desde novembro de 2019 eu não coloco mais gole de bebida na boca. Deus me libertou, continua fazendo muito em mim. Escrevo porque tenho vários amigos sertanejos alcoólatras que bebem a sua pinguinha e que, como eu, aprendeu a beber com o seu pai. Quero hoje que Deus livre os meus filhos e toda a geração da minha família de qualquer jugo hereditário. Quem está falando sou eu. E escrevendo a minha esposa, que sabe melhor escrever. Gratidão, Canção Nova, gratidão ao meu bom Deus, pois aquele que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. É isso aí. Louvado seja Deus. Eu e o Tiago Tomé, nós tivemos a alegria, e o privilégio de estarmos juntos naquele primeiro aprofundamento online que a Canção Nova promoveu, e todas as noites nós começávamos com a oração do terço da Medalha das Duas Cruzes. Foi impressionante o que esta oração causou naquele estúdio, Tiago? Foi impressionante a experiência que nós pudemos vivenciar
naquelas 10 noites para o Senhor, e foi impressionante a quantidade de testemunhos que chegava todas as noites. Mas, gente, eram testemunhos incontáveis. Olha só. Centenas de testemunhos que nós recebíamos, porque Jesus Cristo continua o mesmo. Porque quando nós levamos diante dele as nossas fraquezas, quando nós levamos diante dele as pessoas, ele continua a tocá-las e a curá-las. Não é Jesus quem precisa deste sinal, somos nós. Nós precisamos de sinal. Um sorriso é um sinal de que a pessoa quer bem a gente. Um abraço é um sinal de carinho, de acolhimento. Não é? Quando eu cheguei aqui para poder estar nesse programa, vários sinais me foram dados de que eu estava sendo esperado, não é? Nós precisamos de sinais, não é Deus? E essa medalha é um sinal do seu compromisso com Deus e um sinal do compromisso de Deus com você. Porque nós dizemos para Ele, a cruz sagrada seja a minha luz, e Ele responde, porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Tá aí. Essa espiritualidade que tem trazido, como o Márcio disse, tantos testemunhos, e a gente quer ouvir o seu testemunho também. Nós queremos que Deus faça na sua vida o que Ele está fazendo na vida de nossos irmãos. Una-se ao Senhor. Una-se a Deus, que te chama hoje através desse programa. Esse programa não é por acaso, não é à toa que você está aí. Temos aqui os produtos, aqui, alguns dos produtos, são muitos. A camisa do Márcio aqui, trazendo, ou seja, eu não quero usar um produto, eu tenho vergonha de usar. Está aqui uma camisa, dê uma camisa. É a mesma realidade, porque não é o objeto, como o Márcio disse, é a espiritualidade, é unir-se ao Senhor. Paula Guimarães vai falar com a gente. Vamos ver. Paula, chama ela aí. Olá, Márcio. Olá, pessoal que está acompanhando agora a TV Canção Nova, o nosso Canção Nova Sertaneja. Sou eu, Ana Paula Guimarães, e estou sempre com o meu irmão Márcio Mendes no nosso programa Sorrindo para a Vida, diariamente na programação do Sistema Canção Nova de Comunicação. Prazer estar aqui com vocês. Tenho um pezinho na roça. Meu irmão é muito sertanejo, amo os eventos da Canção Nova Sertaneja, e minha família também. E a gente conhece e sabe que quem é da roça, quem é da fazenda, ama demais a Deus, tem um respeito imenso por Deus. Isso só aí já tem um respeito imenso por vocês. Falar da medalha das duas cruzes é a experiência que eu fiz. Eu vou partilhar um pouquinho para testar o que eu vejo todos os dias, né, Márcia? A gente recebe todas as manhãs no Sorrindo para a Vida vários testemunhos. Eu ficaria assim o dia inteiro para lembrar e contar para vocês aqui, mas o Márcio vai contar um pouquinho aí, com certeza. Mas eu me recordo aqui, primeiro, quando eu ganhei a medalha das duas cruzes, eu pensei assim, será que é tudo isso mesmo? Mas eu fui fazendo a experiência e fui vendo o Márcio se surpreender todos os dias recebendo esses testemunhos. Ele mesmo se surpreendia. Eu vou contar 2 testemunhos que eu me lembro, que eu me recordo, e vou deixar para ele contar aí para vocês. Lembra, Márcio, daquele pai de família que foi assaltado e várias vezes o revólver do seu assaltante falhou, porque ele segurava na medalha e a única oração que ele conseguia fazer, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. A gente se emocionou muito no ar, lendo esse testemunho. Outra moça também, resumi bastante, viu? Outra moça, ela foi raptada, né? Ela estava num lugar de bicicleta, e no meio do mato o seu algoz, né? Querendo matá-la, e chegou até as vias de retirar a roupa dela. É super forte o testemunho. E ela também, a única memória que ela vinha para ela segurava na medalha e rezava, porque se uniu a mim, eu livrarei e protegerei. E aquele assaltante, né, aquele estuprador, foi embora correndo, depois de tanto sofrimento que ela passou, de medo, de susto, de exposição, mas ela também fez a experiência. A medalha das duas cruzes é uma bênção. Essa oração é de Deus, né? E eu só posso divulgar e agradecer a Deus por poder fazer parte também dessa divulgação. Meu irmão, aguenta firme aí, Márcio.
E obrigada por acolher de Deus essa inspiração. Prazer falar com vocês. Deus abençoe. Valeu, Paula, que legal. Esse sim, viu? Esse impactante demais. Um beijo para você, Paula. Muito querida essa minha irmã, viu? Olha, mesmo. ela mencionou esse testemunho, esses 2 testemunhos, eu me lembro bem deles. Inclusive, esse senhor, cujo a arma foi disparada contra ele, era evangélico. Sério? É evangélico, né? E a esposa também é evangélica. Mas ouvindo os testemunhos que a palavra de Deus provocou por meio deste sacramental, mesmo sendo evangélicos, ela adquiriu para ela e para ele. E ele saiu de manhãzinha, ainda escuro, para poder ir para o trabalho, quando 2 assaltantes o abordaram, colocaram a arma na cabeça dele, tomaram tudo o que ele tinha, e quando ele foi tirar a aliança para dar, a aliança caiu, e ele foi pegar a aliança. Quando ele ia se levantando, eles aproveitaram para disparar contra a cabeça dele, e ele abaixou já rezando, porque se uniu a mim, eu livrarei, eu protegerei. Eles dispararam a primeira vez, o revólver não soltou a bala, e ele continuou rezando, e eles puxaram pela segunda vez, e o revólver não disparou. Eles entraram em pânico, porque eles perceberam que algo estava acontecendo e fugiram. Deus. Essa moça que ia ser estuprada, o homem que iria estuprá-la, inclusive disse a ela que iria matá-la. E para você ter ideia de qual era a convicção dele, de que andamento já estava sendo dado a esse processo, os 2 estavam já nus no meio do mato. A única coisa que faltava era a consumação do estupro e o assassinato. Ali nu, Sim. ele fugiu diante daquela oração. Você tem dúvida, meu irmão, minha irmã? Não dá para ter dúvida que existe uma ação de Deus. Aqui estão os produtos, Márcio, são poucos, tem muito mais do que isso. Mas é como se eu posso dizer assim, não sei se eu posso usar esse termo, me corrija se eu estiver errado. Existe aqui um remédio que Deus coloca. Posso usar esse termo? Pode sim. Tem um remédio aqui que leva para sua casa. Né? Como eu disse, é uma espiritualidade que existe por trás. É uma espiritualidade, não é um objeto. Mas é um remédio que Deus está colocando para te ajudar a rezar. Uma coisa que é legal, sabe, Elias, é que a gente às vezes vê a diversidade dos produtos e pensa, nossa, quanto material. É porque cada um tem um jeito de usar. Isso. Entende? Muito bem Então tem colocado. pessoas, por exemplo, que não conseguem usar nada no pescoço. E elas pediam, será que não dá para colocar num alfinete que a gente possa pôr no corpo? Sim. Algumas estavam costurando, mulheres costurando dentro do sutiã. Olha só. Porque por fora, ou pendurada, não conseguiam usar nada, ou por causa do trabalho. Alguns diziam, não, os meus carros eu quero que tenha um sinal. Pode fazer um chaveiro que a gente possa pendurar, não é? A camiseta eu queria uma para mim. Assim. Então eu já fiz ali a camiseta, porque eu sabia que muitas outras pessoas quereriam, e eu quis também ter a minha e uso sempre. E na medida em que as coisas foram acontecendo, eu fui percebendo que ter esse tercinho da medalha das 2 cruzes era muito importante para que nós pudéssemos rezá-lo ao modo bizantino. E olha, são muitas graças, porque realmente é algo que veio de Deus. Com certeza. Bom, os meus estão guardados, mas eu trago o meu. Meu Tá tercinho vendo? fica aqui, minha medalha está aqui dentro também. E Todos eu também carrego. É uma espiritualidade que também nos envolve aqui na Acompanha. Canção Nova, né? Isso nos faz muito bem. Loja.cançãonova.com. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Já! Você vai precisar voltar, viu, Márcio? Tá certo, combinado. Você também. Eu volto. Fechou. Obrigado. Thiago vai vir no mesmo dia que eu? Pronto, combinado. Tá, tem que vir. Então eu venho. Fechou. Tá fechado. Obrigado, Márcio. Deus Valeu, abençoe, meu Elias. irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Hamilton. Obrigado, gente. Thiago. Obrigado, Obrigado. Milton. Obrigado. Valeu, produção. Deus abençoe a todos que trabalharam para esse programa. A cruz sagrada. A cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus. A cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus.